Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre os depósitos à vista, depósitos a prazo e depósitos em poupança, que isso vai ser um critério fundamental para a divisão das instituições financeiras em dois grupos. Bom, hoje em dia a gente sabe que os agentes econômicos, quase todos eles, depositam o seu dinheiro em instituições financeiras para guardar. É muito difícil a gente encontrar algum agente econômico que lide apenas com dinheiro em espécie, o que denota também um papel cada vez maior do sistema financeiro na sociedade, já que uma maior bancarização do dinheiro, essa maior quantidade de depósito de recursos depositados em instituições financeiras, ela estimula, digamos assim, o giro de toda a engrenagem que faz rodar e que faz funcionar o mercado financeiro como um todo. Agora, os depósitos, eles se dividem em depósitos à vista, depósitos a prazo e depósitos em poupança. Vamos ver cada um deles. O depósito à vista é o depósito mais líquido de todos, onde o dinheiro depositado fica à disposição do cliente para livre movimentação, para fazer todo tipo de operação, como por exemplo transferência, pagamento, saques, essas coisas. Esse depósito ele não oferece remuneração ao cliente que depositou e é basicamente conhecido como a conta corrente. Aquilo que a gente tem depositado em conta corrente é um depósito à vista. A gente usa para fazer transferência, usa para fazer pagamento, mas aquele recurso ali não está gerando nenhum tipo de juros. É só fica ali para a gente poder usar quando quiser. Os depósitos a prazo já são depósitos onde o dinheiro não fica totalmente à disposição do cliente. O que acontece? Normalmente, depois que o cliente deposita numa modalidade de depósito a prazo, ele precisa esperar um prazo de carência, digamos assim, para poder dispor desse dinheiro novamente. Isso faz com que esse tipo de depósito assuma um caráter de investimento, já que enquanto esse dinheiro estiver lá parado, sem o cliente poder usar, vai estar rendendo juros. Existem vários tipos de contratos de depósito a prazo. Muitas vezes o cliente não tem possibilidade nenhuma de resgatar esse dinheiro antes do prazo estabelecido, e em outras vezes ele pode resgatar o dinheiro antes do prazo, mas ele tem algum tipo de punição, algum apenamento, como por exemplo, se ele resgatar antes do prazo, todos os juros que correram em cima do valor depositado vão ser perdidos e o cliente só vai ter direito a resgatar o que ele mesmo depositou, ou às vezes até menos. Isso normalmente é o que o banco nos oferece como CDB ou RDB, como opções de investimento. E por último, os depósitos em poupança, que são uma espécie de híbrido entre esses dois, já que o dinheiro fica à disposição do cliente para usar quando quiser, mas também rende juros. A poupança também tem esse caráter de investimento porque ela cria um efeito psicológico, por ser uma conta segregada da conta corrente, isso cria um efeito psicológico de diminuir a liquidez. Então os clientes pensam que quando o dinheiro está em poupança, ele tem menos liquidez, ele fica ali guardado rendendo juros, apesar de, na verdade, ter liquidez imediata. Isso é mais um efeito psicológico dessa conta segregada de caderneta de poupança. Na verdade, apesar de ter esse caráter de investimento, um depósito em poupança, tecnicamente aqui no Brasil, não deve ser considerado como uma modalidade de investimento, já que ela rende, hoje em dia, menos do que a taxa livre de risco, a nossa taxa Selic. Então, apesar de ser tradicionalmente uma alternativa de investimento ainda muito usada hoje pelos brasileiros, ela tecnicamente não deve ser considerada como uma modalidade real de investimento. Vamos dar uma olhada em algumas estatísticas que o Banco Central tem sobre os depósitos à vista, depósitos a prazo e depósitos em poupança. Bom, só a título de informação, as instituições financeiras elas têm que remeter mensalmente ao Banco Central algumas demonstrações contábeis como balancetes e balanço patrimonial. Isso aqui eu tirei do balanço patrimonial. O Banco Central pega essas informações e publica no site, então são dados públicos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem tiver interesse em acessar esses dados. Essa tabela é muito maior, mas eu só fiz um resumo dos depósitos. Então, por exemplo, o Itaú, ele para janeiro de 2022, ele tinha 379 bilhões dos seus clientes depositados em depósitos a prazo, 37 bilhões em depósitos à vista e 164 bilhões em depósitos de poupança. O Banco Bradesco é o segundo, com maior número de depósitos a prazo, 311 bilhões, 48 bilhões de depósito à vista e 135
em depósitos de poupança. Como os depósitos a prazo eles têm uma carência para poder o cliente dispor desses recursos, é natural que eles acumulem um saldo maior. Então, aqui nós temos que os 5 grandes bancos do Brasil, hoje, em janeiro de 2021, acumulavam 1.359 bilhões aproximadamente de reais em depósitos a prazo, 242 bilhões e 600 milhões em depósitos à vista, 949 bilhões 134 milhões em depósitos de poupança. A outra tabela que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, que é a discriminação dos depósitos a prazo por prazo. Então, aqui, essa para dezembro de 2021 é a última atualização disponível no site do Banco Central. E a gente tem, por exemplo, aqui, se nós olharmos o total, que a maioria, né, o prazo, que é o prazo que concentra o maior número de depósitos a prazo, é de 1 a 2 anos. Então, 23% de todos os depósitos a prazo tem esse período de carência para resgatar, que vai ali de 1 até 2 anos. Esse período aqui de 180 dias até 3 anos é o que concentra a maioria dos depósitos a prazo, né? Essa tabela aqui ela não inclui só os grandes bancos, aqui ela inclui todos os depósitos a prazo em todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Essa aqui ela é a discriminação dos depósitos a prazo também para dezembro de 2021 pelos 10 maiores emissores. Então, de depósitos a prazo, né? Aqui a gente vê que entra o BTG Pactual e o Safra na questão de depósitos a prazo, e liderada pelo Itaú, Bradesco e Santander, Banco do Brasil, só que a Caixa ela perde algumas posições. E a gente vê que, se nós olharmos o total, aproximadamente 20% dos depósitos a prazo são feitos no Itaú, aproximadamente 17% são feitos no Bradesco, 13%, 13,8%, quase 14% são feitos no Santander. Então, esse aqui é um outro relatório que o Banco Central disponibiliza, que discrimina os depósitos a prazo pelos emissores. Bom, e por que eu falei nesse vídeo sobre essas 3 modalidades de depósito? A questão aqui é a seguinte: aquelas instituições que podem oferecer depósitos à vista para os seus clientes, que basicamente, de modo geral, é a mesma coisa que aquelas instituições que podem oferecer uma conta corrente para os seus clientes, vão deter o poder de criar moeda. E isso é um assunto fundamental dentro do mercado financeiro, e nós vamos estudar esse assunto no próximo vídeo com muito mais detalhe. Criação de moeda por instituições captadoras de depósito à vista. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.